Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus, Mestre amado, nos abençoe hoje e sempre. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento ainda na introdução, só que desta vez a introdução com aquele nome chique, né? Prolegômenos, do livro Nos Bastidores da Obsessão, livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, nosso médium baiano, e o espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse grande e nobre personagem da literatura, da história, né, do passado espírita brasileiro. E lembrando que semana passada nós já demos a primeira introdução, né, introdução comum, e agora será a introdução mais filosófica da obra, também conhecida como Prolegômenos. Ok? Esse livro, eu não lembro exatamente quando eu li, mas eu devia ter lá meus 16, 17, 18 anos, e foi um livro impactante na minha vida, né? Muito jovenzinho, e eu não tenho mais recordação alguma, não lembro mesmo como é que é a história. Claro que quando a gente for lendo, eu vou me lembrando, né? Porque eu tenho uma memória razoavelmente boa e eu vou recordando algumas coisas, né? Mas eu tenho certeza de que a minha compreensão hoje, como muitos de vocês, né, que também já leram o livro no passado, vai ser completamente diferente, porque nós somos diferentes, estamos mais maduros, mais assim habituados às ideias espíritas, então a nossa compreensão será completamente diferente. Vai ser muito legal esse exercício que vamos fazer juntos. E para quem não tem noção do que se trata o livro, como o próprio nome diz, são os bastidores da obsessão. Falamos na semana passada o que é a obsessão, né? Hoje a gente vai voltar um pouquinho nesse tema, nesse ponto, porque é importante para a nossa compreensão geral, e a gente vai tentar compreender através dessa leitura o que acontece no mundo espiritual nessa relação conturbada entre os desencarnados e os encarnados. Quando eu digo relação conturbada, porque existem relações que são muito positivas, né? E aí nós não denominamos obsessão. Obsessão é a relação bem conturbada, né? Quando um espírito, de alguma maneira, tenta dominar o encarnado aqui, tá? Mas antes de iniciarmos um bate-papo, primeiro e depois ler o texto, vamos ver quem está por aqui e dar aquele boa noite, né? Minha querida Néia Viana, muito boa noite, que Jesus abençoe você e sua família. Obrigado pela presença sempre. Elizabeth, muito boa noite, Elizabeth. Que Jesus abençoe você, sua família, Fernanda, seu netinho. Arthur é o nome dele, né? Arthur, sim, manda um beijinho, Porto, já tá um rapazinho, né? Albertinho, meu grande amigo, que Jesus te abençoe, meu irmão querido. Beijo na Ângela, Jesus ilumine vocês. Cláudia Barata, ótima noite, sempre com a gente aqui também, hein, Cláudia? Obrigado pela presença, Jesus ilumine você. Agradeço de coração você estar aqui também conosco. Sérgio, meu companheiro Sérgio, tive a oportunidade de estar com ele na segunda-feira. Ótima noite. Doriane Almeida, que Jesus abençoe você, te ilumine. Obrigado também pela presença. Maria Terezinha, ótima noite, que Jesus te ilumine, ilumine principalmente seu neto querido, saudades dele. Elisa Matos, muito boa noite, bem-vinda, que Jesus ilumine você também. Silvia, minha querida amiga Silvia, ótima noite, que Jesus também ilumine você e sua família, espero que todos estejam muito bem aí. Marisa, estive com Marisa segunda-feira, muito bom te ver, minha querida amiga.
Que Jesus te ilumine. Socorro, minha querida Socorro. Que bom você estar aqui. Saudade de você, tá? Espero que você esteja muito, muito bem. Um beijo em todos a sua família, principalmente para sua netinha. Maria Silvia, ótima noite para você, Maria Silvia. Que Jesus te ilumine e ampare. Eu acho que podemos iniciar, né? Valesca, também, Valesca chegando agora. Boa noite, Valesca. Ótima noite para você. Jesus ilumine também você e sua família. Acho que podemos iniciar. E as pessoas vão chegando devagarzinho e vão se acomodando na nossa sala virtual. E depois a gente começa a ler o livro e todo mundo já acompanha direitinho. Então, o que nós falamos na semana passada? Nós conversamos diversos pontos. O mais importante é que Kardec, através da instrução dos espíritos, percebeu que nós temos em alguns momentos, essa relação conturbada com alguns espíritos. E os espíritos, deram o nome dessa relação assim de bem assim conflituosa de obsessão. Então, a obsessão não é nada do fim do mundo, como nós temos relações difíceis entre encarnados, existem entre desencarnados e também existem entre encarnados e desencarnados, tá? E eu vou contar um segredo para vocês, hein? Todos nós, de alguma forma, somos obsidiados, tá? E Kardec acaba definindo a gradação dessas obsessões. Vai da simples, chegando até a possessão. Só que ele não colocou o nome de possessão, porque possessão dá a ideia de que o espírito ou um demônio, ele entra no nosso corpo e tira completamente o nosso livre-arbítrio. E os espíritos disseram: não é bem assim. Nós sempre vamos ter uma espécie de vontade, uma espécie de livre-arbítrio. E então o nome possessão sai e entra o nome subjugação. Nós ficamos subjugados. Mas aí é quando a obsessão ela já chega um estágio assim muito avançado, onde realmente nós estamos quase totalmente controlados pelos espíritos, tá bom? E no meio do caminho, mais perto da subjugação do que da simples, nós temos a fascinação. É quando o nosso pensamento já começa a ficar muito confuso e nós acreditamos em tudo o que os espíritos falam ou de alguma maneira nos sugerem. Nós perdemos o nosso senso crítico completamente. E isso é muito perigoso, tá? E quando percebemos, né, no dia a dia, a gente vê que em diversas ocasiões nós flertamos bastante com essa fascinação. Quantas vezes nós defendemos bandeiras totalmente equivocadas e com a certeza de que é o correto, né, que estamos no caminho certo. Isso já é um passo, né, para nos preocuparmos bastante, porque certeza demais nunca é bom a gente ter. Como dizia Nietzsche, e nós falamos bastante isso na semana passada, que a certeza é a maior inimiga da verdade, maior até que a mentira, né? Então, quanto mais certos nós estivermos, temos que ter muito cuidado, porque é muito perigoso termos certeza demais, ok? E aí, dentro desse pensamento sobre a obsessão, nós precisamos compreender, dentro também de uma ótica próxima das nossas realidades, né? E somos espíritas, que nem toda a obsessão é obsessão. Eu acho que esse é o ponto mais importante que temos que nos fixar hoje. Nem toda obsessão é obsessão. Por quê, Léo? Como assim? Não entendi. Nós estamos no centro espírita e aí chega uma pessoa lá muito confusa mentalmente, está conversando com a gente. O que que já passa na cabeça do espírita, do médium? Isso é obsessão. Ela está sendo atacada por espíritos inferiores.
E muitas das vezes não é nada disso. Muitas das vezes é uma questão física. A pessoa está com um desequilíbrio psíquico. Psiquiatra, terapia, psicólogo é muito mais indicado. E nós vamos discutir bastante hoje também que nem toda loucura é loucura. Porque muitas das vezes o paciente psiquiátrico chega no consultório e o médico, o psicólogo vai olhar e vai achar, não, isso aqui é uma doença psiquiátrica. E às vezes não é, às vezes é uma obsessão. Então, o mais interessante é que o mundo consiga compreender, em primeiro lugar, que a morte não acaba com a vida real, ela acaba com a vida física, mas o espírito sobrevive e nós continuamos com uma relação muito próxima, seja se estamos aqui encarnados com os desencarnados, se passamos para o outro lado, nós também vamos manter uma relação muito íntima com alguns encarnados aqui. E esse é o ponto que a ciência deveria começar a perceber mais, que a vida continua. E como resolver esse impasse? O que é doença psiquiátrica? O que é obsessão? Não temos exatamente que saber quando uma acaba e começa a outra, porque a maioria das vezes existe uma dança, um combo entre essas duas realidades, tá? Porque a maioria das nossas doenças são kármicas, principalmente as doenças mentais. E se temos uma questão kármica, provavelmente temos um cobrador também do outro lado. Então a gente não tem que ficar muito preocupado se é só físico, se é só espiritual. A nossa grande análise aqui é como resolver de maneira integral o problema. E essa vai ser a análise de todo o percurso do livro. Resolver de maneira completa essa questão. E hoje em dia, muito mais fácil do que antigamente, né? Porque eu fico imaginando você 40, 50, 60 anos atrás, não, eu preciso de um psicólogo. Todo mundo já olhava, e é maluco. E hoje a gente sabe que não, né? Terapia todo mundo precisa, é extremamente positivo, ajuda na sua autoanálise, no seu autoconhecimento, né? Ajuda na sua percepção do mundo lá fora. A gente consegue se proteger mais buscando respostas que às vezes a gente nem sabia que existiam algumas perguntas. E o terapeuta vai nos ajudar a compreender o mundo de maneira diferente e novas perguntas vão surgir no nosso íntimo. Então, terapia é muito importante. Então, não seja só obsessão, faça terapia também, porque ajuda bastante. E seja, no caso, só uma questão psiquiátrica, quando digo só é bem, entre aspas, porque às vezes é muito complexo e não é nada de obsessão, a reforma íntima precisa sempre estar atrelada. Então aí a gente já antecipou um pouquinho. Terapia, psicólogo, psicanalista, psiquiátrico, é muito importante. E uma reforma íntima, principalmente advinda da religiosidade. Repara que eu não estou falando religião. Estou dizendo uma reconexão com Deus. E aí a gente pode utilizar qualquer tipo de religião, que a maioria delas vai religar o homem a Deus. Esse é o propósito da religião. Entenderam? Nós temos aí, dependendo do interesse, né, da característica do ser humano, temos diversas religiões justamente para despertar a nossa religiosidade. E assim como nós temos também diversas religiões, nós também temos, dentro dessa visão da terapia, diversas escolas psicológicas para alcançar objetivos claros, né? Às vezes a pessoa precisa algo assim mais rápido, mais certeiro. Então você tem algumas linhas da psicologia, algumas escolas psicológicas, como a comportamental,
que ela vai focar nisso, às vezes é algo mais reflexivo. A gente precisa de mais tempo para elaborar a psicanálise, fazendo essa busca profunda do inconsciente, né, que vai se apresentar através dos sonhos, dos atos falhos, nas crianças através dos desenhos, né, dos jogos. Então nós temos muita opção. É claro que é uma brincadeira um pouco mais cara você buscar ajuda psicológica, nem é tão simples assim, né? Mas existe essa possibilidade, né? Às vezes a pessoa está ouvindo isso, Aleca, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Passa lá no nosso centro espírita, sempre vai ter alguém que vai indicar uma psicóloga que trabalha lá no centro e que também atende de maneira gratuita, né? Essas coisas surgem. Então, começa a ir lá porque a nossa casa espírita oferece algumas soluções assim muito boas e graças a Deus, e é por isso que eu fico muito feliz de fazer parte do nosso celeiro de luz, tudo é gratuito. Tudo é gratuito. Isso é muito, muito importante. Tá bom? E aí, dentro dessas soluções que hoje nós vamos ler no Prolegômenos, essa diferença das necessidades mais psiquiátricas, né? E às vezes, quando a gente fala psiquiátrica, aí vai ser um médico, não vai ser um psicólogo que também vai tratar, né, usar remédio. Isso é muito importante também no tratamento, remédio, né? Eu fico imaginando depressão. Graças a Deus eu nunca tive, mas muitos aqui já passaram por isso. E quantas vezes a medicação correta, né, no ponto certo, na dose certa, com acompanhamento correto médico, tira a pessoa, né, daquele vazio existencial. Os remédios hoje em dia estão tão modernos, né? A gente não pode negligenciar a evolução da ciência. Nós temos que trabalhar com a reforma íntima e com todos os avanços do conhecimento da mente e do conhecimento da medicina. Isso é muito, muito importante. Mas vamos focar mais nas questões obsessivas com causas, como a gente vem trabalhando, as causas espirituais. Então eu gosto muito de imaginar, né, e de passar para as pessoas que a obsessão é um tango, né? E eu gosto de falar do tango porque o tango é aquele ritmo bem sofrido, cheio de dor, cheio de paixão, cheio de história, né? E o que é a obsessão? A obsessão é essa dança entre dois ou mais componentes e que geralmente tem essa afinidade. Então, o primeiro ponto que nós temos que compreender é que existe uma afinidade comportamental nas questões obsessivas. Hoje nós estamos na moda o quê? Essas bets, né? Essas empresas de apostas. Então vamos imaginar que eu tenha no meu íntimo lá o vício das apostas, o vício no jogo. Vai chegar, com certeza, chega na minha televisão, no meu celular, um convite, seja do jogo do Tigrinho, qualquer dessas daí. Perigosíssimas, não aconselho ninguém a jogar. Por questões probabilísticas da matemática ou por despertar os nossos piores vícios. Mas às vezes a gente, de maneira assim, sem se preocupar com os riscos, a gente começa a dar margem a crescer a brincadeira. E aí tem lá um espírito que às vezes não tem nenhum problema comigo, não tem nenhuma história do passado, mas que adora um jogo. Viveu sempre com essa emoção, com a adrenalina do jogo. Fala, oh, aqui, ó, no plano espiritual eu não tenho isso, mas na Terra tem. Eu vou ficar do lado do Lé, porque toda vez que ele joga, ele tem uma descarga de adrenalina. E eu consigo perceber isso, porque eu estou tão pertinho dele. Está entendendo que existe uma afinidade de comportamento e essa afinidade vai cada vez mais ajustando os laços fluídicos entre o encarnado e o desencarnado, e cada vez que as horas vão passando, os dias vão passando, os jogos vão acontecendo, cada vez
essa dupla fica mais integrada, mais coesa. E aí eu acordo sem vontade nenhuma de jogar. Aí, de repente, o espírito chega no meu ouvido e fala assim: e aí, vamos jogar? Eu não ouço isso, mas me dá de uma hora para outra uma vontadezinha de fazer uma aposta. Eu falei, poxa, mas eu vou apostar em quê? Ah, olha o celular, tem sempre uma propaganda. Hoje vai ter um jogo tal. Hoje tem jogo, vou ver qual jogo tem. A gente não está ouvindo, mas a gente está sentindo o pensamento, intuindo essa essa vontade que muitas das vezes não é nossa. Isso é obsessão, ok? Quando a gente fala em reforma íntima, o que significa? Você acorda, tem aquela vontade louca de jogar, fala, não, peraí, não vou. Ontem eu vi na live que jogo é muito perigoso, que jogo não é legal. Quantas famílias já perderam tudo por causa de jogo? Eu não vou dar margem a esse tipo de comportamento. E aí nós vamos e cortamos essa ligação. O espírito vai tentar insistir, porque ele está acostumado a dançar esse tango. Mas chega um momento e fala assim: ih, cara, esse Leco ficou mó chato, ele não quer mais jogar. Vai partir para outro. Reforma íntima é essa mudança de comportamento em que rompe com os laços de afinidade. Por isso que é muito importante a gente sempre se analisar e ver, será que esse é um caminho correto? E quando eu estou falando em jogo, a gente pode colocar isso para drogas, para sexo, para álcool, para todos os tipos de vícios que estão aí espalhados e que um deles sempre acaba esbarrando na gente. A reforma íntima nos blinda do comportamento desequilibrado. Perfeito? Mas nem toda obsessão ela é causada por afinidades. Muitas das vezes, ela é causada por consciência culpada. Eu fico imaginando as questões de afinidade. Eu vou dar um exemplo de velho, tá? Aquele exemplo da televisão que tinha uma antena e a antena ficava alguém mexendo. E aí, melhorou a imagem? Melhorou. Não, não, agora voltou, ficou ruim, tá chuviscando de novo. É mais ou menos isso. O espírito fica lá na nossa antena e a gente fica vendo a televisão. E ele vai mexendo a antena e vai percebendo quando a imagem fica boa, a conexão fica ótima entre ele e a gente, tá? E quando a conexão fica perfeita, ele, opa, cheguei no ponto ideal. Essa é a conexão assim por afinidade. Ele fica ajustando e a gente também fica dando os sinais. Opa, vira para cá, vira para lá, porque nós estamos nesse jogo juntos. A questão da consciência culpada, a gente já chega num outro patamar, não é mais uma antena. Aí nós estamos falando já de TV a cabo. O espírito que de alguma maneira foi prejudicado pela gente em vidas passadas, ele já chega com o cabo ideal e pluga perfeitamente na nossa televisão. Por quê? Porque a nossa consciência culpada, ela fica convidando, de alguma maneira, a punição. Todos nós temos um profundo interesse em reajustar a balança divina. Às vezes, a gente errou muito e está muito desequilibrada essa balança divina. Qual é a maneira mais fácil para reajustarmos isso? É a dor, é o sofrimento. E, de forma inconsciente, nós convidamos aqueles a quem fizemos mal em outras vidas para esse reajuste. Qual a maneira mais correta e sábia? É o trabalho, é o amor ao próximo, a caridade. Como dizia Pedro em sua segunda carta, né, que está
na Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. É o amor. Quando a gente ajuda as pessoas, essa balança reequilibra. A balança da justiça divina reequilibra. Mas dá muito trabalho amar, dá muito trabalho caridade, dá muito trabalho servir ao próximo. E como eu disse, todos nós, de alguma forma, temos um interesse, consciente ou inconsciente, de reequilibrar. E aí permitimos as piores obsessões, justamente para que esse reequilíbrio seja feito. Leco, e quando não tem obsessor, vamos supor, eu fiz mal a alguém, muito, muito mal a alguém, e esse alguém nos perdoou. Eu não preciso pagar? Infelizmente, precisa. Porque o nosso débito não é com o obsessor, não é com o espírito, com a pessoa que fizemos o mal. O nosso débito é com a justiça divina. Ele vai nos perdoar, se perdoar, melhor ainda. Só que nós também precisamos nos perdoar, verdadeiramente. E enquanto isso não acontecer, fica lá o plug aberto da TV a cabo. Algum engraçadinho vai passar e vai fazer o papel de cobrador, mesmo sem vínculo, ou nós mesmos, eu não gosto de dar esse nome de auto-obsessão, porque não é correto didaticamente falar. Mas muitas das vezes nós mesmos vamos ser os responsáveis pelas nossas dores, nós vamos nos boicotar, nós vamos atrasar a nossa vida. Então, se você encontrou uma parceira, um parceiro ideal, não, essa pessoa não é boa o suficiente, ou a gente está sempre, sabe quando a gente fala assim, é o dedo podre, a pessoa está sempre escolhendo alguém ruim. Por quê? Porque a gente, de alguma maneira, a gente escolhe algo ruim porque nós não somos merecedores de alegria, de felicidade. É tudo invenção da nossa cabeça. Todo mundo é merecedor de alegria e felicidade. Só que a nossa consciência culpada faz com que preguemos peças para nós mesmos. Tá bom? E nós temos também um outro ponto obsessivo. Existem vários, estou elencando alguns, né, os mais comuns, que são os institucionais. Vamos supor, eu vou na casa de alguém e aí tá aquela confusão enorme na casa dessa pessoa. E aí eu chego, ô gente, olha só, olha que bagunça que tá aqui. Por que que você não perdoa? Por que que você não faz isso? Por que que vocês não procuram uma religião? E aí você começa a tentar ajudar essa família. Vocês acham que se os espíritos que estiverem ali prejudicando, eles vão olhar para você, ai, olha que bonzinho, tá ajudando aqui. É claro que vai ter uma represália. Por isso que é muito importante a couraça da caridade. Paulo de Tarso falava muito isso. Por quê? Porque a gente vira alvo. Quando a gente tenta interferir, ajudar, acabamos virando alvo também. Então tem essas obsessões que são institucionais. Você vai fazer um trabalho de caridade numa igreja, no centro espírita, tal. Tem um grupo que não quer que isso aconteça. Um grupo do plano espiritual inferior que não quer. E muitas das vezes a gente vai entrar numa lista. Pô, Leco, agora você falou isso, eu fico até com medo de fazer. A questão é que existe também um grupo de espíritos bons e que é infinitamente superior, que de alguma forma nos blinda. E então não temos que ter muito essa preocupação, principalmente quando estamos num templo religioso. Eu falo isso porque pô, eu tô com mais de 50 anos, né? Tô com 51 anos. E é 51 anos que eu frequento encarnado a nossa casa espírita. E há 51 anos que eu, de alguma maneira, eu tento fazer algumas coisas legais. Quer dizer que eu seja bonzinho? Não, não é nada disso. Mas eu tô lá tentando fazer algumas coisas. Minha vida era para estar um inferno, né? Porque eu, com certeza eu virei alvo. Por que que não tá? Porque existe também esse olhar caridoso dos bons espíritos, que me conhecem, que sabe das minhas dificuldades, né, das minhas fragilidades, e me dão, através desse acréscimo de misericórdia de Deus, me dão essa força extra.
essa proteção extra. Então, não temos que nos preocupar, principalmente se estivermos trabalhando em nome do bem numa instituição muito séria com essa proteção. Mas já aconteceu também comigo uma vez. Eu lembro que eu era muito jovem, tinha lá meus 20 e poucos anos. Aí me convidaram para fazer um trabalho na rua, com crianças carentes na rua, né? Eu, sem experiência nenhuma, fui. Cheguei lá, o trabalho aconteceu de maneira muito tranquila, tal, tal, tal. Quando eu voltei para casa e fui dormir, o sonho que eu tive foi bem assim impactante. Eu fui cercado por alguns malfeitores nesse meu sonho e roubaram a minha carteira. Pegaram a minha identidade e devolveram. Isso no sonho, né? Devolvendo para minha carteira com dinheiro. Eu falei, vocês não vão levar meu dinheiro, não? E aí, um personagem desse sonho falou: não, a gente só está cadastrando você porque você se meteu num trabalho onde não deveria. E você já foi cadastrado e você vai ver que se você voltar aqui, a sua vida vai de mal a pior. Resumindo, eu nunca mais voltei nesse trabalho, porque eu entendi o recado. Coisa que isso nunca aconteceu comigo na nossa casa espírita. Por quê? Mais uma vez, lá nós estamos com uma proteção muito segura. É um trabalho muito bem feito. Não é algo assim, vamos trabalhar na rua, na cara e na coragem. As coisas não são tão fáceis assim como imaginamos. E o que é mais engraçado nesse sonho, quando eu acordei no outro dia e eu comentei com o meu irmão, ele falou: tive um sonho tão estranho. Roubaram a minha carteira e devolveram tudo para mim e só ficaram com a minha identidade. E aí, quando ele falou isso, eu falei: ih, rapaz, eu tive o mesmo sonho que você. Aí nós dois nunca mais voltamos. Meu irmão também é tão medroso quanto eu, nós nunca mais voltamos. Né? Mas é só para entender que existe essa obsessão também institucional. Então nós temos que nos preocupar. Qual a forma que temos para nos blindar? Reforma íntima, trabalho sério no bem, responsabilidade, maturidade, saber até onde nós aguentamos, até contra quem nós temos forças para enfrentar, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa autoanálise, não, não, esse trabalho eu não estou preparado ainda. Esse aqui deixa para pessoas mais experientes, que eu ainda sou muito frágil. E esse é um ponto que nós precisamos. Mas a reforma íntima é extremamente importante para todos os tipos de obsessão, ok? Seja simples, fascinação, subjugação, ou seja, a afinidade, ou seja, por culpa, ou seja, a obsessão institucional. Reforma íntima é o mais importante. Essa seria aquele remédio que é infalível. A vitamina, que não é o remédio, que nós temos que tomar toda semana para fortalecer os nossos propósitos, é o passe. A oração, todo dia uma oração. Por quê? Porque fortalece, porque cria vínculos do indivíduo com Deus, com os bons espíritos. Então imagina, dentro daquela analogia da antena, às vezes até com um bombril para pegar mais, né, a informação dos espíritos. Aí você chega para tomar um passe. O que os espíritos, de maneira muito carinhosa, fazem? Eles limpam a nossa antena, eles tiram o bombril, eles direcionam a antena para receber as melhores, né, instruções e as instruções dos bons espíritos. E aí mudam o canal da nossa televisão. Não, olha só, meu filho, bota nesse canal aqui, que essa programação aqui é muito melhor. O grande problema é que a gente sai da casa espírita, o que a gente faz? A gente já bota no canal anterior, a gente meio que já fica esperando o nosso obsessor chegar para mudar a antena para a gente voltar à conexão. E a gente acaba bagunçando tudo, né? E faz o quê? Esse centro não é bom não, hein? Tomei passe, minha vida não melhorou. Mas lógico que não. Utilizamos o nosso livre-arbítrio e voltamos a conectar com eles. A gente, a gente se atrapalha, a gente se boicota, tá? Então é muito importante. E também água fluidificada. Por quê?
Porque o passe, ele dá aquela limpeza no nosso corpo físico, no nosso perispírito, fortalece o nosso espírito. Só que aí, durante a semana, essa limpeza vai começando a ficar cada vez mais embaraçada, vai ficando uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali, e a água fluidificada, a gente leva uma garrafinha, os espíritos fluidificam ela e a gente vai bebendo durante a semana. É como se a gente mantivesse o nosso equilíbrio psíquico, porque a água absorve os fluidos e durante a semana a gente mantém, tá? Então é como se estivéssemos tomando uma vitamina para nos socorrer, perfeito? E também para todos os tipos de obsessão. Eu acho que já podemos ler, porque nos estendemos até demais aqui no nosso bate-papo inicial. Vamos lá. Prolegômenos. Vou botar meu óculos, porque eu já estou numa idade que eu não preciso mais esconder. Eu já tenho que assumir que eu não enxergo mais nada. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. É isso que nós estamos falando, né? Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos, os espíritos ignorantes, nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Os modernos pesquisadores da mente encarnada, e aí vão ser os psiquiatras, os psicólogos, né, de todas as linhas, fascinados pelas experiências de laboratório, surpreendem paulatinamente as realidades do mundo extrafísico. Ligados, porém, aos velhos preconceitos científicos, denominam a faculdade através da qual veiculam tais fatos pelo nome genérico de psi. Então, psi é algo bem amplo, né? O psi é uma designação que dá elasticidade quase infinita aos recursos plásticos da mente, tais como conhecimento do passado, telepatia, ou acontecimentos que tiveram lugar anteriormente e se encontram gravados nas mentes de outras pessoas, conhecimento de ocorrências no mundo exterior, clarividência, sem o contato com impressões sensoriais e percepção do futuro, presciência. Em princípio, os recursos valiosos da mente nas experiências de transposição dos sentidos, fenômenos de profetismo e lucidez, demonstrações de insensibilidade táctil, nas alucinações, polarizações e despolarizações psíquicas realizadas em epiléticos, histéricos e hipnotizados, ensejavam conclusões apressadas que pareciam confirmar as características do psíquico. Então, o que ele está dizendo? Que os testes superficiais foram sendo feitos e parecia realmente que existia algo que controlava isso tudo. E que não era nem um pouco uma questão espiritual. Era mais uma questão da mente mesmo. Comprovou-se muito facilmente, por meio da sugestão hipnológica, que se pode impressionar um percipiente a fim de que o mesmo assuma personificações parasitárias momentaneamente, representando vultos da história ou simples pessoas da plebe. Então eles perceberam que através da hipnose, né, através da sugestão, muitos dos pacientes eles conseguiam vou voltar ao nome que é muito importante, através da sugestão, acreditar que era um Napoleão, que era um Cleópatra, e era tudo sugestão do hipnotizador, né? Então, através disso, muitos dos pesquisadores acharam que todos os efeitos do mundo espiritual eram sugestão. Considerando-se, todavia, em outras experiências os fenômenos intelectuais, como nos casos de xenoglossia e glossolalia, especialmente entre crianças de tenra idade, ou naqueles de ordem física, tais como a pneumografia, o metafonismo, a telecinesia, a teleplasmia e os diversos fenômenos dentro da metergia, constata-se não haver elasticidade que se ofereça à mente encarnada que os possa elucidar, senão através da aceitação tácita de uma força externa inteligente, com vontade própria que atua no sensitivo, a este conferindo tais possibilidades. Isto é, vamos fazer uma sugestão hipnótica para uma criança
você é Napoleão. E aí, vamos supor que essa criança comece a dizer: não, eu não sou Napoleão, mas eu já vivi na França e eu sei até falar o francês. E aí uma criança começa a falar o francês fluente. O que ele está dizendo? Que existem alguns fenômenos intelectuais que não dá para você achar que é só sugestão. Falou alemão, falou francês, tem umas questões que são muito profundas e que a mente não é capaz de, com essa plasticidade toda. E aí você já tem que, no mínimo, olhar, opa, pode ter algo aí de vidas passadas, hein? Estudiosos do assunto no passado, tais como William James, acreditaram que todos vivemos mergulhados numa corrente de consciência cósmica, enquanto Henry Bergson supunha que a mente possui um conhecimento de tudo, em qualquer lugar, sem limitação de tempo ou de espaço, dando ao cérebro a função de velador de tal conhecimento. Então já começam a surgir as teorias, né? Não, não. A nossa mente, na verdade, é um inconsciente coletivo. Ele não usou isso, porque esse é um conceito mais junguiano, mas vamos supor que é um receptáculo de todas as impressões do passado, e aí vira uma esponja, e é claro que então ela vai saber tudo o que aconteceu, vai saber falar todos os idiomas. Eu acho que é muita fé a gente ach- compreender e imaginar uma mente tão aberta assim, né? Enquanto tais fenômenos se demoram sem explicação definitiva, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo não encontra aceitação pelas academias. Distúrbios mentais de vária ordem aprisionam multidões em cárceres estreitos e sombrios, povoados pelos fantasmas da loucura, reduzindo o homem à condição primitiva do passado. Então, enquanto a ciência não realmente compreender que existe uma verdade que transcende a verdade do mundo físico, os nossos hospícios estarão sempre lotados. Muito embora os desvarios da razão estejam presentes nos fastos de todos os tempos, jamais, como na atualidade, o homem se sentiu tão perturbado. Lembrando que esse livro foi escrito em 1930 e as histórias, desculpa, 1970 e as histórias passaram em torno ali da década de 1930, tá? Então ele está dizendo que na atualidade, né? Olha, imagina se ele tivesse hoje em dia, em 2026, como é que as coisas pioraram? Tratadistas estudiosos dos problemas psicossociológicos do presente atribuem grande parte dos distúrbios mentais à tensão das horas em que se vive, elevando cada dia o número de desarranjados psicamente e aturdidos da emoção. O discurso que hoje tem ainda muito mais, né? Porque o mundo ficou muito mais frenético do que o mundo da década de 1970. Naturalmente que, além desses, afirmos os de procedência fisiológica, da hereditariedade, de vírus e germes, as sequelas da epilepsia, da tuberculose, das febres reumáticas, da sífilis, os traumatismos e choques que se encarregam de contribuir larga e amplamente para a loucura. Então, todos os fatores físicos, né? Que aí nós temos os da mente, os físicos e os espirituais. Fatores outros predisponentes a que também se referem não podem ser relegados a plano secundário. Todavia, além desses que dão origem a psicoses e neuroses lamentáveis, outros há que somente podem ser explicados pela doutrina espírita, no capítulo das obsessões estudadas carinhosamente por Allan Kardec. Então ele deixa muito claro que existe a loucura, mas também existe a obsessão. E que nós temos que ter esse senso crítico, que muitas das vezes a obsessão que o espírita tanto quer descobrir é loucura. E muitas das vezes a loucura que o psicólogo, o psiquiatra quer tanto tratar é obsessão, tá? A gente tem que se preocupar muito com isso. Fazendo-se ligeiro levantamento através da história, e os acontecimentos têm sido registrados em todas as épocas do pensamento, mesmo nas mais recuadas, surpreendemos ao lado dos alienados de qualquer procedência, magos e sacerdotes manipulando exorcismos e orações com que pretendiam afastar os espíritos atormentadores, que se comprazem em vampirizar ou exaltar suas vítimas em infeliz comércio entre os dois planos da vida, o corporal e o espiritual.
Então a história está repleta de casos assim. Os livros sagrados de todos os povos, desde a mais remota antiguidade oriental, em se referindo às leis morais, reportam-se a vida extraterrena, as consolações e as penalidades impostas aos espíritos, tal como se a informação tivesse sido aurida na mesma fonte, tendo como única procedência a inspiração dos desencarnados, estudando igualmente as aflições e perturbações de origem espiritual que remontam às vidas pregressas. Considerados inicialmente como anjos maus ou demônios, ao tempo de Jesus, foram por ele classificados de espíritos imundos, com os quais se defrontou reiteradas vezes durante a jornada vivida na Terra. Todos os grandes pensadores, artistas, escritores, filósofos do passado, pais de religiões, doutores da Igreja, são unânimes em atestar as realidades da vida além da carne, pelos testemunhos inconfundíveis da imortalidade. Aos espíritos dos ditos mortos se referem Anaxágoras, Plutarco, Sócrates, Heródoto, Aristóteles, Cícero, Horácio, Plínio, Ovídio, Lucano, Flávio Joséfo, aí está Flávio José, né? Virgílio, Dionísio de Halicarnasso, Valério, Máximo, que em seus relatos apresentam farta documentação comprobatória do intercâmbio espiritual, citando outras não menos célebres personagens do seu tempo. Sócrates, por exemplo, dizia que ele chamava de daemon, né? Depois esse termo virou demônio, que não tem nada a ver com o demônio que o Sócrates dizia. O demônio, para ele, o daemon, era uma voz que vinha de dentro. E ele se comunicava, ele conversava com essa voz, né? Então todos ali flertaram bastante com a mediunidade. Ricos são os comentários sobre as aparições, as casas assombradas, os avisos e as consultas nos santuários de todas as grandes civilizações. Mais tarde, Lactâncio, Orígenes, Ambrósio, Basílio e Arnóbio dão farto e eloquente testemunho das comunicações com os desencarnados. A escola neoplatônica de Alexandria, por meio dos seus mais expressivos vultos, pregando a multiplicidade das existências, reencarnação, afirma por intermédio de Plotino, Porfírio, Jâmblico, Proclus, a comunidade de vida, a continuidade da vida concedida ao princípio espiritual. A Idade Média foi farta em provas sobre desencarnados. Anjos e espíritos imundos subitamente invadiram a Europa e os inspirados e endemoniados, os adivinhos e feiticeiros foram levados à pira crematória, né? Foram colocados nas fogueiras sem que se conseguissem extingui-los. Das primeiras lutas entre o empirismo e o racionalismo intelectual, a era atômica, filósofos e cientistas não ficaram indiferentes aos espíritos. No século XIX, porém, fadado pelas suas conquistas a servir de base ao futuro, no que diz respeito ao conhecimento, a sobrevivência mereceu por parte de psicólogos e psiquistas o mais acirrado debate, inaugurando-se a época das investigações controladas cientificamente. Foi nesse período que surge quem? Allan Kardec, convidado à lista da cultura e da informação, empunhando o bisturi da investigação. Clareou com uma filosofia científica o espiritismo, calcado em fatos devidamente comprovados, os escaninhos do obscurantismo, oferecendo uma terapêutica segura para as alienações torturantes, repetindo as experiências de Jesus Cristo, junto aos endemoniados e enfermos de toda a ordem. E é muito importante a gente compreender Kardec não inventando a roda ou reinventando. A roda já tinha sido inventada. E inventado por quem? Por Jesus. Jesus trouxe a terapia para todos nós, que é o amor sem fronteiras. Kardec ele só revive, ele revisita todos os conceitos do nosso querido mestre. Classificou como obsessão a grande maioria dos distúrbios psíquicos e elaborou processos de recuperação do obsidiado, estudando as causas anteriores das aflições à luz das reencarnações, por meio de linguagem condizente com a razão e demonstrável experimentalmente. A codificação kardeciana, como monumento granítico para os séculos por vindouros, certamente não resolveu o problema do homem, pois que este ao próprio homem é pertinente. Nós é que vamos modificar as nossas vidas, oferecendo, todavia, as bases e direções seguras para que tenha uma vida feliz, ética e socialmente harmoniosa na família e na comunidade onde foi chamado a viver, com a reforma íntima, psiquista e de nomeada
Advertido pelos resultados observados na Europa e na América em torno do fascinante assunto, comunicabilidade dos espíritos, empenharam-se então em laboriosas experiências, criando alguns, por mais compatível com as suas investiduras acadêmicas, sucedâneos para a alma, que introduziram na genética da biologia, negando àquele o direito à legitimidade. O professor Gustave Gelei, por exemplo, criou a designação de dínamo-psiquismo. Pauli, a de consciência profunda. Hans Driesch, a de entelequias e teorias metapsíquicas, vieram a lume, em ferrenho antagonismo à imortalidade, esgrimindo as armas do sofisma e da negação, sem conseguirem, no entanto, resultado positivo. Sempre os cientistas, ou pseudocientistas, vão tentar combater a realidade que o tempo inteiro bate à nossa porta, que é a realidade do espírito. O célebre professor Charles Richer, estimulado pelas experiências eminentemente científicas do Sir William Crookes, elaborou a metapsíquica e, ao despedir-se da sua cátedra de fisiologia, na Universidade de Paris, deixou ao futuro a satisfação de confirmar, de negar ou desdobrar as suas conclusões. Com o advento da moderna parapsicologia, novos sucedâneos têm sido criados para o espírito imortal. E enquanto os pesquisadores se demoram no problema da designação nominativa, que inspira debates e celeumas, a doutrina espírita, lecionando amor e fraternidade, estudo e conhecimento da vida sob a inspiração dos imortais, distende os braços e liberta das malhas vigorosas da obsessão aqueles que, por imprevidência ou provação, se deixaram arrastar aos escuros precipícios da anarquia mental, perturbados ou subjugados por forças ultrizes da erraticidade, prescrevendo as mesmas diretrizes morais incertas no Evangelho de Jesus Cristo, vivido em espírito e verdade. E aí, semana que vem, começamos, sim, o primeiro capítulo, que é Examinando a Obsessão. Né? Eu acho que vamos gostar muito desse livro, principalmente porque é um tema muito atual. Temos que ter um olhar. As histórias aconteceram há mais de 100 anos, então temos que ter um olhar sem o anacronismo. Essa é uma preocupação, mas ao mesmo tempo tentando compreender o lado de lá, os bastidores, as técnicas, a crueldade, mas apesar disso tudo, com uma visão misericordiosa, sem tentar imputar, né, colocar nas costas dos obsessores 100% da culpa. Porque, como nós vimos, é uma afinidade, é um tango. Nós aqui precisamos transformar os nossos comportamentos e, com certeza, com a nossa transformação íntima, com a nossa mudança, eles recebem esse novo modelo de exemplo e vamos ajudar demais. Então, primeiro ponto que nós temos que aprender é não culpar ninguém pelas nossas mazelas. O olhar sempre misericordioso. Dito isso, está na hora de finalizarmos com a nossa prece. Lembrando que os bons espíritos já estão trabalhando em nossos lares, fazendo, assim como executam, né, no nosso corpo físico, no nosso perispírito, essa limpeza dos chakras, reorganização de tudo, eles também fazem isso com as nossas residências, com as nossas casas, nossos apartamentos, limpando, fazendo aquela faxina bem feita. Cabe a gente manter essa limpeza, né? O problema é que quando ele sai, o que a gente já faz? A gente já joga lixo mental no chão, a gente bagunça tudo. E nesse momento da prece é o momento de agradecimento e de conexão com os bons espíritos. Vamos lá fazer nossa prece.
Vamos então fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, o nosso mestre fiel, que acompanha as nossas vidas, compreende as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, não nos julga e sempre nos oferece a mão, o ombro amigo, o colo, os braços para nos carregar. Jesus amado, como é bom saber que temos o Senhor em nossas vidas. Como é importante sentir a proximidade do seu toque em nossas cabeças, ainda tão perdidas, como o seu sorriso de pai que admira, que compreende e que age com misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nitidamente percebemos a sua visita em nossos lares. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. O Senhor disse há 2000 anos. Então não nos resta dúvidas de que agora, nesse instante, o Senhor está conosco. Porque somos muito orando. Somos muitos aqui agradecendo, pedindo, louvando. Ajuda-nos, Mestre, a fortalecer a nossa fé, a nossa sintonia com Deus, o nosso Criador, que nos ama tanto também. Que os nossos passos na Tua direção, e compreendemos que ainda são passos vacilantes como crianças, muito tenras, mas que mesmo assim eles possam ser na Tua direção, e não em sentido contrário, e não que nos permitam ficar sentados, observando a vida passar, sem tomarmos atitudes corretas. Ajuda-nos, Senhor. Possamos segurar nas Suas mãos e caminhar como a criança muito jovem que ainda precisa do apoio. E sabemos que só o Senhor é capaz de nos suportar nesses momentos conturbados. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que possamos realmente entrar em sintonia com Jesus. Tenhamos fé que Ele está em nossas casas. Ele faz parte das nossas vidas. Ele acredita em cada um de nós. Mesmo nos momentos mais complicados de nossas vidas, mais confusos, mais conturbados, Ele acredita em nós. E Ele sabe que vamos dar um jeito e vamos resolver. Obrigado a todos e que semana que vem estejamos juntos mais uma vez, iniciando esse projeto, e com certeza esse projeto vai ajudar nesta estrada que é difícil, mas que está sendo edificada por Jesus há 2000 anos. Tenhamos fé. Obrigado a todos. Até semana que vem, pessoal, se Deus quiser.